vida dessa uma menina aqui e dos propósitos, né? Onde que Deus nos coloca é com propósito, né? Que nem o pastor falava das visitas, né? Então Deus tem as maneiras de trabalhar, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é Deus que conduz tudo na nossa vida, né? Muitas vezes a gente faz tantos planos e gosta e quer fazer tantas coisas, mas às vezes não é a vontade de Deus, né? E temos que ser pacientes na vontade de Deus. Então vamos a 2 Reis 5, diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria da sua lepra. Vamos ler até aqui, depois nós vamos explicando e meditando passo a passo nessa mensagem. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por a tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor usaste a vida dessa menina como um instrumento, assim como o Senhor nos dias de hoje também usa-nos a minha vida como um instrumento em tuas mãos, usa a vida dos meus amados irmãos que aqui estiverem, segundo a tua vontade, o teu querer. Aonde que o Senhor nos levar, que o Senhor seja conosco e direciona-nos o que devemos de fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pode sentar e vamos ficar meditando na palavra de Deus. Nós via nesse período que a Leonarda estava lá hospitalizada, né? Então um grande propósito de Deus na vida daqueles que lá também estiveram, né? Então no momento que ela estava lá, a presença de Deus estava com ela, né? E através da vida da serva dela que lá estava, com certeza também muitas pessoas foram alcançadas pela graça de Deus naquele lugar, né? Então é isso que nós vamos falar dessa noite, né? Do propósito, aonde que Deus nos leva, né? Então aqui no versículo 1 fala de Naamã, né? Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói, porém leproso, né? Então aqui a palavra de Deus está dizendo que esse homem é um comandante do exército, ele estava à frente das batalhas e por intermédio dele Deus dava a vitória, né? Então nós já podemos ver aqui que Naamã, aonde Deus levava ele, aonde que ele estivera, ele era um instrumento nas mãos de Deus para que os planos de Deus fossem estabelecidos, né? Então a Bíblia deixa bem claro que por ele o Senhor dera a vitória à Síria, né? Então nós já vimos aqui, se nós tivéssemos que destacar nessa história, a gente sempre olha aqui a menina, né? Mas se nós vamos vermos passo a passo aqui, nós vamos ver que cada uma pessoa aqui, de alguma maneira ou outra, ela foi usada por Deus com um objetivo, com um propósito. Então aqui a Bíblia diz que Deus já usou a vida de Naamã, né? Esse comandante desse exército, né? Vamos dizer assim, um general nos dias de hoje, onde que ele ia nas batalhas, Deus estava com ele e por intermédio dele dava a vitória, né? Então o propósito de Deus sempre sendo cumprido usando a vida dos seus servos. Aqui no versículo 2, ele diz: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Aqui nós já podemos ver outra pessoa nessa história que foi levada cativa, né? Foi levada escrava. Então, o que nós podemos ver aqui? Que não importa a qual situação nós esteja ou aonde Deus nos leva, nós temos que sermos bênção,
temos que ser instrumentos nas mãos de Deus, né? Que nem eu falava na vida da Leonarda, né? Deus levou lá ela, usou ela lá como instrumento, a igreja ia lá, ao mesmo tempo orava por ela, orava por aqueles, é assim que tem que ser, né? Aqui fala de uma menina, né? Não aparece nem o nome dessa menina, está falando de uma menina escrava, né? Mas era uma menina que tinha Deus em seu coração, né? Nós podemos ver no versículo 13 aqui, né? Disse ela a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra, né? Então vimos aqui que ela foi um instrumento usado para que Deus curasse Naamã dessa lepra, né? Então ela testemunhou a Deus ali, ela não negou a fé dela, né? Então ela permaneceu firme, embora sendo escrava. Ela diz assim: não, o meu Senhor, se ele estiver perante o profeta cura ele dessa lepra, né? Então a importância do crer, né? E não se intimidar, não negar a fé, né? A Bíblia diz em Lucas 9:26, né? Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória com santos anjos, né? Então não podemos nos envergonhar em lugar nenhum, né? Muitas vezes Deus nos leva a lugares que a gente não entende os propósitos, né? Eu terça-feira fui buscar meu avô que estava lá em Jaguari, não estava passando muito bem, né? E ele estava hospitalizado, e lá dentro do hospital, quando estava fazendo visita lá, acompanhando meu avô, porque eu fiquei durante o dia lá, e vendo, né, Deus operar na vida de um paciente que estava lá aguardando uma ambulância também, né? E ele entendeu e ficou muito feliz assim, ouvir a palavra de Deus, né? Eu disse: está vendo a hora que está? Eu disse assim: está vendo? Nós conversamos aqui, nós acabamos de orar aqui e já nos chamaram para ir embora, né? Então está vendo tudo na hora certa, né? E ele ficou tão feliz, né? E uma pessoa que com pouco conhecimento, né, de Deus, mas ele crê na palavra. Então, onde que a gente estiver, tem que ser bênção, né? Tenho ficado com meu avô aqui no hospital também, né? Tenho visto, né? Vamos dizer assim, como é bom você poder falar de Jesus, né? As oportunidades que Deus nos dá, né? Então, a gente não gostaria de estar lá naquela situação ali, mas quando a gente entende que a gente foi levado ali com um propósito, né? Tudo fica diferente, né? Tudo fica mais fácil, né? E a gente vê, né, no momento que a gente prega, né, o poder da palavra de Deus. Então vimos aqui que essa menina, ela não se envergonhou, né? Então a palavra de Deus diz que se nós se envergonhar, no dia que Jesus voltar, ele vai se envergonhar de nós. Então não podemos nos envergonhar de falar de Jesus, né? Porque para isso que fomos chamados, né? João 15:16 diz: não fosse vós escolhesse a mim, eu escolhi a vós e designei para que vades e deis fruto, né? Então o Senhor Jesus, ele nos chamou e nos comissionou para a sua obra, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então a todos aqueles que Deus colocar em seu caminho, né? Então temos que fazer o que a palavra de Deus nos diz, né? Atos 1:8 diz que recebereis poder de ser sobre vós o Espírito Santo para seres minhas testemunhas, né? Então no momento que Deus nos chama, nos escolhe, né? Nos abre o nosso coração, nos dá o dom da fé, né? A gente é salvo e dali para frente temos esse compromisso, né? De sermos testemunha de Cristo, falar o que Jesus fez na nossa vida, né? Então essa menina, ela não se envergonhou, ela foi luz na vida desse chefe dela. Tá bem? Sim. Bueno. Eu tenho que tomar remédio. Fica à vontade, dona Anaí. Sempre será bem-vinda, em nome de Jesus, tá bem? Tá bem. E a palavra de Deus nos diz em Mateus 5:16, né? Que ninguém se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, né? Mas em cima e alumia a todos, né? E daí diz que os discípulos são a luz do mundo, né? Então diz assim: assim brilha a vossa luz diante dos homens,
que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, né? Então, Jesus diz que os discípulos, né, os quais somos nós, hoje somos a luz do mundo, né? Então Deus, Ele nos acendeu, Deus nos deu do seu Santo Espírito para nós ser luz, para nós ser bênção, para nós ser o sal da terra, para nós sermos testemunhas de Cristo, né? Para nós testemunharmos a Cristo. E é isso que nós temos que fazer. Foi isso que essa menina fez aqui nessa mensagem que fala de Naamã, né? Então, nós temos que sermos bênção aonde nós colocar. E não podemos reclamar, né? A palavra de Deus, ela nos diz em Tessalonicenses 5,18, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, né? Então podemos ver ali que essa menina, de repente ela podia se calar ali, né? Dizer, não, eu estou cativa aqui, eu estou sendo levada como escravo aqui, eu não vou interceder por esse comandante, né? Não, pelo contrário, né? Ela intercedeu por a vida dele, né? Ela deu graças a Deus por aquela oportunidade. Então é isso que nós temos que nunca reclamar, nunca murmurar. Nós vimos no Velho Testamento ali, quando o povo saía do Egito, eles iam ao longo da caminhada toda murmurando, reclamando. Isso não agradava a Deus, né? Hoje não é diferente, né? Nós não podemos murmurar. Nós temos que entender qual o propósito de Deus na minha vida, né? Tudo tem um propósito. Aonde que Deus nos leva, tem um propósito. Seja uma alma, seja 2, seja 10, 20, não interessa quantas, né? Mas importa que o plano de Deus seja cumprido, né? A palavra de Deus, ela fala, eu não me lembro se é Atos 8 ou Atos 9, que fala que tinha um diácono, o Filipe, que ele estava numa cidade fazendo, vamos dizer assim, um grande trabalho naquela cidade, né? E curando muitos enfermos e pregando a palavra com poder, multidões o acompanhavam e o assistiam, né? Então ele estava, vamos dizer assim, fazendo um trabalho bem amplo naquela cidade. E Deus chama ele para ele ir para o deserto, né? E lá no deserto, a Bíblia diz que ele levantou-se e foi. Ele não reclamou, né? E lá no deserto ele encontrou aquele eunuco, né, que andava na caminho e estava lendo o profeta Isaías, né? E Deus manda ele se aproximar, ele explica a palavra para o eunuco compreende a palavra, entende, né? E acaba sendo batizado ali naquele lugar e Deus arrebata ali, Filipe leva para outro lugar, né? Então a vida da gente é assim, né? Não podemos nos preocupar com quantidade, né? Então se é para pegar para uma pessoa, para uma, se é para 2, para 10, para 100, não, enfim, nós temos que simplesmente ouvir a voz de Deus e dar graças a Deus e dizer, né, Senhor, seja feita a tua vontade, né? Então é assim que tem que ser na nossa vida, porque em tudo tem um propósito, né? Se a gente começar a olhar a vida da gente ao longo da nossa vida, desde o nosso nascimento, né, a nossa vida tem um propósito, né? Então, olhar ali Gálatas 1:5 fala, quando Deus fala do Paulo, né? Eu te escolhi antes de tu nascesse, né, para pregar para os gentios, né? Então, Deus tem um propósito para cada um e aqueles a quem Deus envia, nós vamos e pregamos a palavra e importa nós testemunharmos a Cristo, né? Então, aqui vimos Deus usando a vida de Naamã para conquistar batalhas, vimos aqui Deus usando a vida dessa menina, né? E no versículo 3 diz que disse a sua senhora, tomara meu senhor estivesse, né? Já vemos aqui outra pessoa, a senhora, a esposa de Naamã, né? Então, vamos dizer assim, outra pessoa que foi usada para também, nessa história, para que os planos de Deus fossem estabelecidos na vida do Naamã, para que ele fosse curado, né? E daí no versículo 4 diz, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel,
ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 de ciclo de ouro e 10 vestes festivais. Vimos aqui uma quarta pessoa já sendo utilizada nessa história, né? O próprio o rei aqui, agora ele, ao ouvir o relato de Naamã, né, ele diz, não, eu vou escrever uma carta e enviar ao rei de Israel para que você entregue lá para ele, né? E daí, no versículo 6, levou também ao rei de Israel a carta e dizia na carta, logo em chegando a ti esta carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Então vimos aqui o rei, embora ignorante no assunto, mas ele foi um instrumento usado de Deus para que os propósitos de Deus fossem estabelecidos na vida de Naamã. E do jeito dele, no entendimento dele, ele fez a carta, entregou, né? Só que o rei de Israel, quando recebeu a carta, ele responde no versículo 7, né? Tendo lido o rei de Israel a carta, né? Rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Porque para que este envie a mim um homem para que eu curá-lo de sua lepra, notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Né? Então o rei da Síria achou estranho aquela carta, né? Rasgou as vestes, né? E ele não aceitou aquela carta, né? Ele disse, não, eu não sou Deus para curá-lo, né? Esse homem, ele não o que ele está querendo é um pretexto para guerrear comigo, né? E no versículo 8, né, nós vimos aqui o profeta Eliseu, né, quando ouviu a conversa, né, ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, né, mandou dizer ao rei, por que rasga as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberás que há profeta em Israel. Vimos aqui já outro instrumento usado por Deus aqui para... Já deve estar na quinta pessoa aqui já, né? Usada para que os planos de Deus fossem cumpridos para a cura de Naamã. Né? Então é assim que Deus ele trabalha na nossa vida. Né? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Alegrete em 2012, né, me apresentei aqui, foi ali pelo dia 10 de janeiro, e daí o quartel disse, não, tu não vai nem ficar aqui, tu já vai para o Rio de Janeiro fazer um curso lá, já está dispensado. Daí disse, muito bem. Aí, larguei para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, na escola, né, 5 militares, né, e a minha plaquinha aí, Sargento Telmo, armário tal e a cama tal, né. E os outros militares daquele quarto e o restante no outro quarto, né, no outro alojamento. Aí, vendo ali, Deus começou a trabalhar na minha vida, né, Deus usou a vida daquele encarregado de material, daquele soldado, enfim, de quem botou aquela plaquinha, com aqueles militares que estavam ali, né, daqueles 5, 3 eram carioca e o para casa, né, e ficou eu, né, e um crente. Eu não era convertido, né, e Deus começou grandemente a trabalhar na minha vida, né. Então, vamos dizer assim, Deus ele vai usando pessoas, às vezes, e a gente não entende, né, qual é o propósito. Então tem pessoas, às vezes, que são até usadas por Deus e não sabem, né? Por isso que nós, quando conhecemos a palavra, nunca podemos murmurar, né? O que Deus coloca aquilo no nosso coração, nós temos que fazer, né? Não entendemos o porquê. Então tem pessoas que talvez nunca ficaram sabendo, né, o que aconteceu. Esse é o colega, depois um dia eu chamei ele no e-mail e mandei para ele, ficou tão feliz, né, pelo testemunho que ele deu lá, né? Então ele participava das aulas, ele estudava para a Polícia Federal, ele tinha 2 empresas, o tempo que ele tinha de folga ali, às vezes durante a semana, ou um dia ele pegava o avião, ia para São Paulo, comprava mercadoria, mandava lá para o Nordeste e para o Norte. Então, e testemunhando a Cristo, né, contando desde o que Deus fez no casamento dele, né, e eu olhava para a vida dele, nós dois no alojamento, e olhava para a minha vida, né. Aí ele falava da esposa dele, e eu olhava para a vida da Celita, e olhava assim para a nossa vida de casal, né, como era diferente, né, e Deus começou a trabalhar
grandemente na minha vida, né? Então, é assim, né? Deus sempre aonde que nos leva, né? Então, não foi à toa, né? Nós dois ficar naquele quarto, só nós dois, né? Então, tinha um propósito, né? Então, assim é na nossa vida, né? Então, e depois eu fiquei pensativo, daí eu disse assim, mas eu fiquei aqui com um rapaz aqui que nem é da minha turma, todos da minha turma, que eram de 2001, ficaram no outro quarto. Eu fiquei com um cara que era de 2002, de outra turma, né? Mas era um propósito, né? Hoje a gente entende, né? Então, a gente tem que somente glorificar a Deus, né? Então, aqui nós vimos o profeta dizendo, deixa vir a mim e saberá que é profeta em Israel. No 9 agora. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-lhe 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Aqui já podemos ver um mensageiro, né? O Geazi, que era um servo de Eliseu, outro instrumento usado por Deus aqui para que a cura fosse concretizada na vida do Naamã, né? Então já podemos ver aqui, já está umas 6 pessoas já usadas aqui para que Deus cumpra o seu propósito, né? Por isso que quando nós oramos aqui, né, nós temos o hábito de orar, Senhor, abençoa, né, o médico, abençoa o enfermeiro, abençoa aqueles que vão apoiar uma cirurgia, vão abençoar uma consulta, enfim, né, nós sempre oramos porque justamente eles são instrumentos usados por Deus, né, para que os planos de Deus eles se cumpram, né? Então aqui no versículo 10, né, Deus manda o Eliseu, Eliseu nem vai lá encontrar Naamã, ele manda o seu servo, né, ele diz, vai, e o servo diz assim, ó, vai e lava 7 vezes no Jordão. No 11 diz, Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar e a lepra, e restauraria o leproso, né? Então, vimos aqui que Naamã aqui ele foi soberbo, né? Ele foi arrogante, ele não creu na palavra do profeta. Ele andou tantos quilômetros, né, para ouvir a cura dele. Quando chega lá, ele tinha traçado na cabeça dele, né? Não, o profeta vai chegar aqui, vai colocar as mãos na minha cabeça e vai orar ao seu Deus e Deus vai me curar. Mas não aconteceu nada disso, né? O profeta nem recebe ele, né? O profeta pega e manda o auxiliar dele, né? Manda Geazi, né? Geazi, você vai lá e diga para ele que mergulhe 7 vezes ali no Rio Jordão e ele vai ficar limpo, né? E a Bíblia diz no 11, né? Muito se indignou, né? Uma pessoa indignada é uma coisa, e aqui ele disse assim, muito se indignou, né? Mas em tudo isso a gente vê a graça e a misericórdia de Deus, né? A ignorância dele, né? Então, como nós estávamos estudando esses dias, né, Timóteo, né? Timóteo, Paulo dizendo ali, né? Eu persegui crente, eu fiz isso, eu fiz blasfemar, eu bati, né? Porque eu fiz na ignorância, né? Então, quantas coisas nós fizemos na ignorância, né? Que nem eu falando dessa minha estada no Rio de Janeiro, né? O guri lendo a Bíblia e eu ali, vamos dizer ali, tomando ali uma garrafa de cachaça ou enfim, fazendo coisas que não eram certas, né? Mas a graça de Deus me alcançou, né? Então, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Então, aqui vimos que o Naamã se indignou, né? E não pode, né? A Bíblia diz em Provérbios 16, né? Que a soberba procede à ruína, né? Então, temos que cuidar para não sermos soberbos, arrogantes, né? Quando nós não concordarmos com uma coisa, né? Naamã não tinha concordado com aquilo. Não, mas para aí, eu viajei tanto longe, o profeta nem vai me receber, né? Me manda um recado para me mergulhar nesse rio aqui, né? E no 12 diz assim, ó, e aí ele tenta se justificar, ó, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-se neles e ficar limpo? Né? E voltou-se e foi com indignação. Ele continuou reclamando, né? Olha no versículo 13 aqui, ó. Então se chegaram a eles os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa,
difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo, né? Vimos aqui os auxiliares dele, os oficiais, né? Eles disseram, mas meu senhor, o profeta, né? Ele nem fala do Geazi, ele só o profeta te pediu, né? A ordem é do profeta, que é a mensagem que nós recebemos aqui foi do profeta. O teu profeta não te pediu nada demais, né? Se ele te pedisse uma coisa difícil, não iria fazer, né? Você faria, né? Vamos ver aqui outra pessoa anônima, que diz o nome oficiais, no geral, assim, não cita nomes, né? Outros instrumentos usados por Deus, né? Então, vimos aqui, já tem umas 7, 8 pessoas já usadas nessa história aqui, como instrumento de Deus para que os planos de Deus fossem estabelecidos até chegar ao propósito estabelecido. No 14 diz, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Tá vendo, meus irmãos? Quando ele obedeceu, tudo deu certo, né? Ele obedeceu a palavra do profeta e quando ele creu, ele obedeceu e foi curado, né? A Bíblia diz que a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo, né? O que nós podemos ver? Quando nós obedecemos a Deus, né? Ele diz assim, a palavra, consoante a palavra do homem de Deus, né? Então, segundo a palavra de Deus, nós fizemos isso, né? Aquela vez que Jesus diz para Pedro, né? Pedro, lança as redes, né? Pedro lavava as redes, já era de manhã, tinha passado a noite toda pescando, né? Ele disse, Senhor, passamos a noite toda, não pescamos nada, né? Ele podia dizer, não vou lançar, né? Mas ele disse assim, ó, segundo a tua palavra, eu vou lançar, né? Então, o que nós nos agarramos, né? Para nós, que os propósitos de Deus sejam cumpridos na nossa vida? Na palavra de Deus, né? Então, sempre, se Deus falou, amém. Importa que seja louvado o nome do Senhor, né? Nunca podemos murmurar, mas, Senhor, nessa situação que está acontecendo, né, o teu propósito seja estabelecido na minha vida, né? E agora no versículo 15, ele se alegra, né? Voltou ao homem de Deus. Agora ele reconheceu, né? De toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente de teu servo. Então, ele diz assim, ó, agora eu entendo que há Deus em Israel, né? E assim deve de ser na nossa vida, né? As pessoas, quando nós falar, as pessoas têm que reconhecer que há Deus na nossa vida, né? Então aqui, ele, com a boca dele mesmo, ele diz, né? Por que ele diz isso? Porque ele tinha duvidado, né? Lá no versículo 8, né? O Eliseu diz, ó, deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel, né? Então ele não estava muito confiante, né? E aqui ele reconhece, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente. Ele quis recompensar o profeta, mas o profeta, no versículo 16, diz que ele não aceita, né? Diz assim, ó, porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Então, o profeta, nós temos estudado nesses dias, né? Muito sobre a avareza. Esses dias o pastor Ademir pregou sobre 1 Timóteo, capítulo 6, né? Uma pregação muito boa sobre avareza, né? Então o homem de Deus ele não pode ser avarento, né? Então vimos aqui que o Naamã quis recompensar ele com um presente, ele não quis, né? A Bíblia diz em Mateus 10, 8, né? Que Jesus falando, né, na ordem para os seus discípulos, né, curar enfermos, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dai, né? Assim que tem que ser na nossa vida, né? De graça recebeste, de graça dai, né? Então, o verdadeiro profeta, ele foi leal à palavra de Deus, né? Então,
conforme a instrução do Senhor, né? Então, de graça recebeste, de graça dai, né? Então, graças a Deus por a palavra, né? E daí disse Naamã, no versículo 17, se não queres, peço que teu servo que seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, né? Então ele reconheceu que na terra que ele morava, era oferecido sacrifício a outros deuses, né? E ele reconheceu que ali em Israel havia o Deus verdadeiro, né? Ele queria levar uma carga de terra, né? Para ele pisar na terra, para reconhecer que ele estava pisando em terra santa, vamos dizer assim, né? E no versículo, vamos ver aqui, o 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, né? Quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim se prostrar na casa de Rimom. Nisto perdoe o Senhor teu servo. Então, aqui com ele, esse Naamã, além da cura dele, ele se converteu, né? Ele diz assim, ó, aqui eu reconheço que há o verdadeiro Deus. E quando eu voltar lá para minha terra, né? Quando eu ir acompanhar o meu Senhor aqui, né? E ele se prostrar diante do falso Deus de Rimom, ele está dizendo assim, Deus me perdoe, né? Porque eu agora eu entendo que somente aqui em Israel há Deus verdadeiro, mas eu, em obediência, né, ao meu superior, eu tenho que acompanhar nele, daí ele já diz assim, ó, que Deus me perdoe, né? Eu sei agora que eu não devo de fazer isso, mas a gente vê o temor que ele tinha no coração, né? E no 19 diz, Eliseu lhe disse, vai em paz. Né? Então, aqui depois, mais para frente, fala de Geazi, né? Que atraído pela avareza, né? Depois, como o Eliseu não quis aceitar a oferta como gratidão, né? Eliseu despediu, não, então tu pode, vai em paz. Ele não aceitou a oferta. E depois que ele foi, Geazi correu atrás da comitiva, né? E daí ele diz, né, que chegou alguém de viagem, ele mente, né? Porque ele estava o coração dele era inclinado para o dinheiro, né? E chegou uns filhos de profeta aqui, e Eliseu pede duas estolas sacerdotal, e pede, ele fala ali o que ele pede ali. E daí, prontamente, Naamã, né, diz, não, vou mandar agora, e nem vai levar, vou mandar levar para você, né? E quando ele chega, Eliseu pergunta para ele nega, e daí Eliseu, assim, diz assim, a lepra de Naamã, ela vai cair sobre você, e aconteceu que daí Naamã ficou, Naamã não, como é que é, o Geazi ficou leproso, né? Então, porque o coração dele mal, né? O coração avarento, o coração perverso, o coração vendo tudo que Deus fez ali, sendo um servo, né? De Eliseu, né? E viu que Deus já tinha feito vários milagres usando a vida de Eliseu, né? Então recaiu sobre ele esse castigo, né? Porque não era convertido, né? Aquele homem que morava numa terra que adorava falsos deuses, né? Quando ele veio ali, teve aquela oportunidade de estar diante do profeta ali, ele se converteu, né? Na mesma hora se converteu, né? E uma pessoa que não conhecia Deus, e aquele ali que estava continuamente junto com o profeta, não era convertido, né? Tu vê? Então, é isso, meus irmãos. Qual é a mensagem que eu quero deixar nessa noite, em nome de Jesus, né? Que não murmure, não reclame onde Deus levar você, né? Vá com alegria, né, Senhor? Eu não estou entendendo, né, por que está esse rumo na minha vida, né?
está saindo dos meus planos, né? Mas, como diz Jó, né? Eu bem sei que tudo podes, né? E nenhum teus planos pode ser frustrado, Senhor. Importa que teu propósito seja estabelecido na minha vida, né? E, enfim, seja comigo nessa empreitada. E Deus vai conosco, né? E assim como Deus usou a vida dessa menina, usou a vida desses oficiais, usou a vida de todos esses que nós vimos aqui, né? Que Deus venha usar a vida de cada um de nós segundo a vontade do Senhor, né? Então, Deus nos dê, em nome de Jesus, espírito de discernimento, né? Para nós discernir, né? E jamais murmurar, jamais reclamar, jamais se negar a fazer aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Né? Amém. Agradeço pela oportunidade e passo ao pastor Edemir. Amém. Muito bem. Graças a Deus. Amém. Amém. Glória.